Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar sequência às nossas palestras de hoje. Primeiro, dando bem-vindo a todos vocês que estão na matéria, nesse momento muito importante da vida de cada um, cumprindo missões em suas matérias, em seus corpos, e aos nossos irmãos que aqui estão, já fora da matéria, que deixaram já seus corpos físicos e que estão aqui aguardando para receber mais ensinamentos que vão ajudar nessa caminhada agora fora da matéria de cada um. E dizendo a cada um deles que fiquem tranquilos, fiquem calmos, cada um será atendido na sua hora, cada um receberá aquilo que precisa no momento adequado, porque o Pai, na sua suprema justiça, não esquece nenhum filho para trás. Muito bem, há muito tempo eu venho falando das raças que povoaram a Terra, e hoje eu quero fazer um resumo e um acréscimo, né? Porque lá no mundo espiritual é o seguinte, eles vão me passando as orientações, as informações, e com o tempo eles vão acrescentando mais, né? Mais conhecimento. Então, como eu disse anteriormente, 11 raças habitaram a Terra logo após o grande acidente que houve aqui. Mas só que quando chegaram aqui essas 11 raças, havia uma raça originária aqui que não tinha prosperado, ela estava praticamente em extinção, ela tinha regredido, estava em estado de barbárie já, quando eles chegaram aqui, essas 11 raças para povoar o planeta. Essas raças eu ainda não tive a explicação por que essa raça estava aqui, mas era um povo assim rude, quase extinto, quase voltando já para a época das cavernas. E você pode supor, né? Mas eles já estavam aqui, essa raça originária, mas assim, não tinha nada de conhecimento que pudesse acrescentar alguma coisa. Muito bem, essas 11 raças chegaram aqui e habitaram áreas do planeta que pareciam mais com seus planetas de origem. Muito bem. Mas o que aconteceu? Dessas raças também, que 11 que vieram, muitas não prosperaram aqui. Por exemplo, veio uma raça só de mulheres. E veio uma raça de um planeta só de homens muito grandes, gigantes praticamente com relação aos outros. E eles habitaram uma área e essas raças de mulheres habitaram outras. Só que essas raças não prosperaram, não foi possível continuar com o passar dos séculos aqui. Essa raça das mulheres foi também se extinguindo, né, que só existiam mulheres, foram extinguindo e hoje nós encontramos algumas notícias, né, como na Grécia Antiga, né, das Amazonas, que era uma região habitada só por mulheres, e que eram mulheres guerreiras, né, muito fortes, e que é uma das batalhas, né, que Hércules teve que, naquele mito de Hércules, né, que ele teve que enfrentar. E nós temos notícia também de uma raça que teve aqui de mulheres na Amazonas, né? Que essas mulheres chamavam as Amazonas, lá na Grécia Antiga. Essa raça dos gigantes, nós tem os Néfilins, né? Que ficaram aqui, que tem muito na Bíblia, parte que tinha os gigantes, que tem várias partes que citaram os gigantes. O que eram os gigantes? Os gigantes eram uma raça também que habitaram uma parte, e com a queda que houve das explosões solares e que houve a inconsciência, eles ficaram inconscientes e eles viraram fera, né? Eles passaram a ser predadores dos outros homens, foi preciso que eles fossem extintos os restos que ficaram, porque senão eles iam dizimar as outras raças. Mestre, a Bíblia se refere a eles como filhos de anjos que copularam com as mulheres da terra, né? Mas aí foi criada uma narrativa, né? Que na verdade é a seguinte: eles chamam dos anjos caídos, né? O que são os anjos caídos? Também naquela palestra que eu faço sobre os acidentes que a Terra sofreu, eu falo de um grupo de extraterrestres que estavam aqui e que foram pegos pelo acidente e ficaram inconscientes. Como os extraterrestres eram chamados de anjos,
Então, esse grupo também, que não foi possível sair antes do acidente, que muitos conseguiram sair, esse grupo ficou inconsciente. Então, eles agiram como as pessoas da Terra normalmente. A consciência que eles tinham já, eles perderam. Que bloqueou toda a parte neuronal, né? Foi seccionado, grande ligação entre os neurônios. Então, as pessoas perderam a noção de tudo. Perderam saber quem era, de onde vieram, por que estavam aqui. E até hoje está assim, né? As pessoas não sabem por que estão aqui, porque cada um vem, né? Quem é, de onde vem. As pessoas não sabem disso, mas todos anteriormente a gente sabia de onde vinha, por que estava, né? Qual que era o projeto que você estava nele. Então, esse chamado anjos caídos, na verdade, eram extraterrestres que eram chamados pelas pessoas da Terra de anjos. Que eles eram tinham tanto conhecimento, né? E eram, assim, entre aspas, perfeitos em relação aos que estavam aqui, que eles só tinham uma palavra para citar, né? Que eles eram anjos. Então ficou essa história assim de os anjos caídos. Mas nunca houve anjo caído. Os anjos são criados, é uma criação do Pai perfeita. Eles não estão sujeitos, igual nós, a passar pela matéria para despertar o conhecimento que nós temos. Os anjos já vêm com todo o conhecimento que que é necessário. Então eles não passam por essa tribulação que o ser humano passa, né? Lutar numa matéria. Onde é que surgiu isso, né, Zé? Hã? Onde é que surgiu isso, né? Surgiu o quê? Os anjos foram expulsos do paraíso, se rebelaram, Pois é. caíram. Tudo foi por causa do acidente, essa história, né? Porque os anjos, como eles vinham nas naves e desciam aqui, né? Dando suporte à civilização que aqui estava, eles foram chamados assim, os anjos que vieram do céu, né? Eles vinham sempre do céu. Ficou um registro no ser humano que o socorro vinha do céu. Não é por acaso, porque as naves desciam do céu com as equipes trazendo conhecimentos novos, porque a civilização ficou muito precária, né? Nós perdemos todo o conhecimento que tinha aqui, inclusive de saúde, de tudo, perdeu. E eles tinham que trazer de novo, reconstituindo isso o mínimo para que a civilização pudesse avançar no tempo de novo. Então, por isso é que hoje tem essa lenda que a Terra é um planeta atrasado, né? Não existe essa coisa de planeta atrasado, planeta de expiação, planeta regenerado. Isso foi criado, isso é uma linguagem religiosa, criado por linhas religiosas. Eu pergunto a vocês, tem um senhor muito rico aqui que construiu um grande palácio muito bonito. E ele resolve construir outro palácio, mais distante. Esse palácio está no meio da construção. Você vai se referir a esses dois palácios como esse palácio em construção, ele é inferior ao palácio que já está pronto? Os planetas são assim, tem uns que estão sendo construídos, como é o caso da Terra, e outros que já estão com a sua construção completa. A Terra é um planeta muito novo, ele está em construção. Não tem negócio de planeta atrasado. O planeta é atrasado significa, vem negócio de moral, de ética, tudo, né? Não é isso. A Terra está em construção. E outros planetas muito mais avançados já fizeram tudo aquilo que a civilização precisava para habitar uma civilização e todo o conhecimento. Então, a Terra, o que ela está é em construção. Mas é um planeta perfeito. Não tem negócio de atrasado, expiação. Quando as religiões falam, né? Muitas linhas do próprio Espiritismo falam que aqui é um mundo de expiação, é porque eles não ainda conhecem o acidente que houve, que nós éramos conscientes, nós vivíamos distribuídos na Terra de uma forma perfeita, né? Conscientes, com a mesma administração na Terra toda, naquela época que eu disse dos reinos, né? Divinos, que era o tipo de administração que havia aqui. Só que logo depois houve o grande acidente. Gente, tem banco aqui, pode sentar aqui, fique à vontade. Pode chegar, sente. Então foi nessa época, devido ao grande acidente, que o homem parece que regrediu, né? Mas na verdade a matéria do homem que foi prejudicada. E hoje há uma confusão entre uma matéria com problema e um espírito com problema. Espírito atrasado, inferior.
Imagina se o Pai, na sua perfeição, vai criar espírito inferior. Não existe isso. O Pai cria tudo perfeito. Cria o cachorro perfeito, o cavalo, a onça, tudo, todos os animais são perfeitos. Para a finalidade que ele foi criado. E o homem é perfeito para a finalidade que ele foi criado. Está entendendo? Só que acidentes acontecem. Acidentes acontecem. E aconteceu um acidente aqui com o sistema solar nosso, que eu fui olhar nos textos bíblicos. É incrível como está descrito o acidente lá, quando fala, né, de Tiro, do rei de Tiro, né? Tem umas páginas da Bíblia que fala assim, e aí, agora, a beleza que era tudo maravilhoso, e agora nós temos que combater, né, essa miséria que ficou. Estão falando assim, a maravilha que nós éramos antes do Ocidente. Então são várias páginas falando com linguagem simbólica do Ocidente e do que ficou. Aí tem uma página que fala assim, e aí o diabo passou a reinar sobre a terra. O que é o diabo? É a inconsciência, né? Que faz você errar sempre, você não vê, você faz as escolhas erradas e a sua vida não anda. Então o diabo foi a inconsciência que nós ficamos depois disso. As gerações passaram a reproduzir crianças inconscientes, sem ter a capacitação cerebral perfeita, né? Nós tínhamos. Nosso cérebro hoje, a ciência diz que é 10%. Como é que com 10% você vai saber das grandezas de tudo, e de, inclusive quem é você, para que você, por que você, e de onde você veio, quem você era antes? O cérebro não tem condição de processar todas essas informações. Mas isso está aqui nos nossos corpos energéticos, tudo escrito ali. Toda a sua história está ali, que reveste você, o espírito. Nós somos alma, somos um espírito, somos alma, somos um corpo físico e somos a consciência. Aqui dentro, entre a alma e o espírito. É a consciência que nos dá essa noção do todo, da existência de nós como espírito, como alma e um corpo físico. É a consciência que é capaz de falar assim, eu sou, eu existo, eu estou aqui. Somente a consciência é capaz disso, nos seus vários níveis. Muito bem, dessas raças que habitaram a Terra, muitas foram extintas. Os próprios pigmeus da África, né, eram uma raça, mas eles não tiveram condição de enfrentar, né, as intempéries daqui do planeta, né, e animais selvagens, porque eles eram muito pequenininhos, né, só acharam restos dessa civilização que veio. Eles eram altamente tecnológicos e tudo, mas não conseguiram sobrepor a falta de ambiente adequado para eles aqui, né? Porque o planeta em construção era como se fosse criança sozinha, né? Então eles não foram para frente, os gigantes também não, e a civilização de mulheres, só vieram mulheres também não. Mas as outras sim. E dentre esses planetas, né, que vieram, veio a raça negra, que habitou mais a África, né? Dessas raças, essa raça negra eu já tive contato com eles fora da matéria, é de uma tecnologia incrível, né? São uma matéria muito bonita, né? Que habitaram essa parte da África, né? Como tive contato com outras raças diferentes, né? Inclusive uns pequenos, bem de coloridos, né? Também que eu já tive lá fora contato com eles, que são os mais inteligentes em termos de navegação pelo espaço, né? Quer dizer que tem a maior tecnologia, são os pequenininhos, né? Detêm esse conhecimento. Esses grandes, eles vêm até hoje, mas as naves deles são tão grandes, eles vêm de vez em quando da Terra, que é muito difícil até chegar a nave deles e eles descer num lugar, porque é tudo muito grande, eles têm 3 metros, né, 3 até 4 metros de altura, são muito grandes. Mas eles vivem facilmente 12, 15 mil anos numa matéria daquela, né? Muito bem. Então, quando houve o acidente, começou a criar alguns que foram acordando, ficaram mais inteligentes, resolveram criar
As religiões. Foi pedido primeiro aos orientadores que estavam aqui, que eram de fora, né, autorização para criar religiões. O primeiro foi o hinduísmo na Índia, né? Aí eles olharam e pensaram assim, por que eles querem religião, né? Por que eles querem? Vamos permitir eles criar religiões por um tempo, depois eles vão deixar isso, né? Vão acordar. Só que o homem viciou em religiões e começaram a multiplicar as religiões sobre a terra. Mas não teve uma única religião que foi criado ou por Deus, ou por Jesus, ou pelos Espíritos. Tudo foi criado pelo homem. Porque o homem quis, achou que era bom. E aí foi permitido, né, por quem estava aqui dirigindo esse recomeço da civilização. Alguém pergunta assim, então por que nós temos esse sofrimento, né, de espírito lá, espírito sofredor, e volta para cá e a Terra está nesse sofrimento? Não é por causa do espírito. Essa é a inversão incrível que ninguém percebeu até agora. O problema não é do espírito, é da matéria. A nossa matéria precisa de cura. Ela está doente. As pessoas estão ferozes, estão violentas, né? Estão ciumentas, estão egoístas. Por quê? Porque o espírito, ao entrar nessa matéria sem condição de ver a realidade, ele começa a agir dentro do egoísmo que a matéria tem. Vocês põem uma comida pouca ali e chamam 10 cachorros. Eles vão brigar uns com os outros por causa daquele pouquinho de comida. Eles não é capaz de pensar em dividir. Então o animal tem essa coisa assim da eu primeiro. Uma questão de instinto, sobrevivência, né? Também. Então, os animais brigam demais, se matam se botar um pouquinho de comida só para eles. E o homem começou a agir como animal. Se tiver aqui todo mundo com fome, pôr um pouquinho de almoço aqui, todo mundo avança em cima. A gente vê isso todo dia. A pessoa não percebe e avança na comida. Boa tarde. A pessoa avança na comida. Por quê? Isso é matéria, não é o ser humano. O ser humano, ele é educado, é respeitoso, é sábio. Se botar o ser humano, todo mundo com matéria consciente aqui, botar um pão, o ser humano é capaz, vamos dividir para quantos? 50 pessoas? Vamos dar um pedacinho para cada um, vamos dividir para todo mundo. Quando há consciência. Porque quando há consciência, o espírito que está aqui dentro do corpo, o ser humano, ele vê primeiro o outro, depois dele. Primeiro ele vê assim, não, todos aqui precisam, então não é só eu. Não é só eu que preciso. Então, só tem um jeito, dividir, ou senão eu renuncio a minha parte, deixa aquele que precisa mais comer. Esse é o ser consciente, ele não se vê primeiro, ele vê primeiro os outros e depois ele. E há uma regra básica no mundo aqui, que o mundo espiritual passa para nós, que é o seguinte, quando você for fazer alguma coisa, montar um comércio, qualquer coisa, pense primeiro se isso é bom para os outros e depois pense se é bom para você. Porque aí você só vai ter alegria. Mas se você montar alguma coisa que só é bom para você e os outros não vão aproveitar nada disso, não vão ter nenhuma alegria com isso, você vai ter problema, você vai ter muito dissabor, muita tristeza com isso que você montar. Porque você pensou só em você. Quando você pensa em todos, você tem alegria para você. Quando pensa só em você, você tem tristeza. Porque você fecha a energia só em você. Quando você pensa nos outros, você abre a energia para o contentamento, para a alegria, para a participação, para a conexão com todos. Então você abre para o todo. Então é uma coisa assim lógica. Você faça isso até como um teste, um dia vocês vão ver. Crie uma coisa que é bom para todos. Você vai ver que todo mundo vai ficar alegre com você, todo mundo vai te elogiar, todo mundo vai te agradecer, porque é bom para todos, todos têm proveito. Mas crie uma coisa que é só para você, só você tem proveito. Todo mundo vai olhar para você e falar assim, poxa vida, mas que egoísmo, né? Só pensou nela, né? Nessa pessoa. E assim é a vida, porque a consciência, ela vê o todo, nunca ela vê só o indivíduo. Quando ela vê o indivíduo, ela pensa assim, o que eu posso fazer para todos também. Então a consciência é assim, é para todos, todos unidos. O mundo hoje só é trabalhado em divisão. Tudo hoje é divisão. É divisão
Até um time de futebol é o meu, não é o seu, você tem outro, né? É a minha família, não é a sua. É o meu colégio que eu estudo, a minha faculdade que eu estudo, a sua é diferente, não é boa igual a minha. É a minha religião, a minha que está certa, a sua não está. Então, todo mundo hoje é só divisão. Ninguém está preocupado em somar tudo, né? Juntar tudo, para que todos sejam felizes, todos tenham o direito a todos os bens. O que é a Terra hoje? 2, 3% que detém a grande riqueza da Terra, 80% que passa necessidade, 30% que passa fome, não tem nada. Por que isso? Por que essa desigualdade? Alguém fala assim, Deus não é justo? Não. Deus fez a matéria perfeita. Nós temos que resolver esse problema, dessa injustiça aqui. Curar nossas matérias para que todos vejam e dividam tudo que está na Terra. Todos têm direito a tudo. Enquanto houver milionários na Terra, né, há inconsciência. Porque nos planetas que já resolveram isso, todos, se produzem uma camisa nova, eles mandam a camisa para cada um. Se a pessoa não quiser, ela pode até devolver, mas é mandado para cada um. Se produz um carro novo, um veículo, é mandado para a casa de cada um. Todos têm direito. É assim, a ideia é que esse mundo foi criado para todos. Esse mundo é nosso. Ninguém pode dizer assim, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu. Não. Tudo é de todos. Mas você não tem nada individual seu, particular seu. Nada lhe pertence como ser humano, exceto sua matéria. Que mais tarde você vai deixá-la também. Resumo, nós viajamos nessa estrada da matéria sozinhos, solitários, não temos ninguém, não temos nada, temos o nosso corpo por um tempo, somos viajantes solitários aqui em busca do quê? Do conhecimento e da consciência. Do quem eu sou. E depois, para que eu existo? Por que eu estou aqui? E depois você volta no passado, quem eu fui, né? De onde é a minha fonte? E depois você vai tendo acesso ao seu nome de criação. À medida que a consciência vai abrindo em você, você vai tendo acesso ao seu nome de criação, toda a sua história passada, vidas e vidas que você viveu. Planetas que você viveu, você vai lembrar e vai trazer isso para esse momento agora. Isso é o momento da nossa grandeza, né? Quando nós vamos acordando tudo isso que está ali, escrito naquele livro, 11 corpos energéticos, onde está toda a sua história ali. Muitos lugares vocês vão ver essa colocação. Porque a alma, a alma tal. Mas e o espírito? Não, eles acham que a alma é o mesmo espírito. Não, não é. A alma, a palavra mais certa que eu acho, que a alma é a roupa do espírito. Todo o seu aspecto de personalidade que você tem, os seus registros de vidas e vidas, seja bons ou problemáticos, é um revestimento que está no espírito que compõe a alma. Sim. E a consciência? Ela tem ela tem uma carga tanto na matéria e tanto fora dela? Boa colocação sua. Tem um livro encontrado nas escavações passadas que seria o Evangelho de Madalena, em que ela é muito pequena, mas tem umas passagens muito interessantes em que Madalena tem uma visão, né, com Jesus. E aí Jesus elogia, que bom que você lembrou dessa visão que você teve comigo, né? Bendita sois vós. Aí Pedro pergunta, mas Senhor, quem tem a visão é o espírito ou é a alma? Olha bem, eles já sabiam que existe o espírito e existe a alma. Aí Cristo responde, essa pergunta é maravilhosa. Quem tem a visão não é o espírito, não é a alma, é a consciência que está entre os dois. Muito bem. Vou acabar de responder a sua pergunta. Quando você entra no corpo, se o cérebro tiver, vai depender da frequência e vibração cerebral,
Isso pode ser até uma herança que você teve muito grande, seus pais, sorte quem teve, né? Tem uma frequência muito alta. Só nós estamos trabalhando para subir sua frequência, né? Aqueles exercícios que eu te ensinei é para subir frequência e vibração, para você começar a acessar até registro seu do passado. Muito bem. Essa frequência e vibração que você tem na matéria, que é a energia que você capta, e a força que ela tem, e a velocidade que ela tem, que entra no teu corpo e no teu cérebro, que é o processador de tudo, né, que é o computador, vai te dar um nível de consciência na matéria. Quanto mais alta essa frequência, essa vibração cerebral, que forma aquele campo que vocês vê nas estátuas dos anjos, foto, né? Aquele campo áurico, aquilo ali é a frequência, é a vibração que faz assim, da energia, que dá a possibilidade da consciência, de você começar a pensar assim, mas peraí, quem sou eu? Quando você começa sempre a fazer a pergunta, quem sou eu? Você já começa a estar acordando. Porque lembrando lá atrás, eu falei que 80% dessas pessoas que estão aqui nessa faixa escura, seja fora da matéria ou aqui na matéria, são 80% da humanidade está aqui. São os estágios que está o ser humano. Os outros são distribuídos aqui. Esses 80%, a grande preocupação de tudo, o que é? Comer, dormir, reproduzir. Movimentar, comer, reproduzir, deitar de molho, dormir, reproduzir, comer e tal. O que tem esse programa? Os animais. Comer, reproduzir, né? Repousar, levantar, né? Movimentar, comer, reproduzir. Mas quando você dá um corte nisso, começa a pensar outras coisas, peraí, mas de onde eu vim? Isso aí é a manifestação já da consciência. Mas quem sou eu? Eu estou fazendo o que aqui? Entendeu? Isso já é um nível de consciência que vai aparecendo no teu cérebro, porque ele tem uma frequência mais alta. E chega uns que olha para eles, acha que ele não é daquela forma. Ele começa a ter lembranças, reminiscências do seu passado distante que tinha outro corpo, outro tipo, outro formato. Ele começa a olhar no espelho e achar que ele não é daquele jeito, que ele é diferente. E então, a epilepsia, explicado por médicos e tudo mais, tanto na nossa matéria, é um despertar da consciência em que a matéria não aguenta? Você disse o que é epilepsia? A epilepsia... A epilepsia é como se fosse, quem é eletricista sabe, né? Quando dois fios desencapados encontram, dá aquele choque, né? A epilepsia é isso, é quando há duas energias que deveriam fluir tranquilamente, elas encontram um bloqueio e, a vez polaridade diferente, elas começam a dar um choque dentro do cérebro. Por isso tem que tomar muitos remédios descontrolados para baixar essa energia, para que esse choque seja tão pequeno que a pessoa pode ficar meio tonta, mas não cair. Eu tinha um ancestral meu, um tio meu, que tinha epilepsia, e era um terror, que ele saía de a cavalo, e de repente voltava o cavalo dele, sozinho, e ele estava caído no meio do mato. A gente tinha que buscar ele. E aí ele tinha que tomar uns remédios que dopava, ele sentava assim, ficava o dia inteiro quietinho no lugar. Por quê? Para ele não dar o choque. É um choque cerebral de energia, sabe? Aí a energia não flui e começa, então, bater e dar o choque. É igual um fio desencapado, que em vez de ele tinha que continuar o seu circuito, mas ao encontrar uma polaridade diferente, ele dá um curto-circuito que queima, né? Queima a instalação da casa. Aí ela perguntou assim, se isso desperta a consciência, Não. esse choque. Não. Ao contrário, né? O choque não desperta a consciência. A consciência desperta por todo um trabalho harmônico em várias áreas ao mesmo tempo. Porque o que nós existimos na Terra hoje? Especialista de uma coisa só. De uma coisa, ele é um gênio de uma coisa só. Isso é uma anomalia. O ser humano, quando ele vai despertando a consciência, ele começa a entender de tudo, 360 graus, é um giro. Por isso que a coruja é o símbolo da consciência, porque ela gira o pescoço em 360 graus. Ela vê tudo. Então o ser humano começa a ver tudo. Ele começa a compreender tudo.
Nós hoje compreendemos uma coisa só. A pessoa estuda, por exemplo, engenharia, então ele só mexer com calcular, fazer uma ponte ou um prédio. Mas dá um instrumento musical para ele, não sabe nada. Manda ele plantar alguma coisa, ele não entende como é que aquilo funciona. Coisas básicas, simples. Manda ele conversar com uma pessoa que está com problema, se ele tem a capacidade de perceber. Ele não sabe, porque começa a mexer com tijolo, com cimento, com ferro. Está entendendo? Vira um especialista, é uma áreazinha só que começa a trabalhar. A consciência, o certo para a consciência é que nós trabalhássemos em várias atividades durante o dia ao mesmo tempo. Máximo 2 horas. 2 horas você vai mexer com planta, 2 horas você vai mexer com música, 2 horas você vai mexer com construção, 2 horas você vai mexer com medicina. Sabe? Está entendendo? Nós vamos começar a movimentar a energia em todas as áreas cerebrais. É isso que nós precisamos. Por isso que o exercício que eu passei para o nosso amigo ali é que faz a energia andar no cérebro inteiro. Com isso, você começa a perceber coisas, ter percepções extrasensoriais, você começa a ver, a sentir coisas que você não sentia antes, despertar os seus sentidos internos, não os 5, mas os internos que nós temos, quando vai subindo a frequência cerebral, e se você subir até num nível muito grande, você começa a ser capaz de ter clarividência, ter vidência, clarividência, e ser capaz de transmutação, por exemplo, da matéria, é uma capacitação que nós temos num nível mais avançado. Porque nós não somos pequenos quanto nós estamos agora. Nós estamos pequenos. Nós somos um poder imenso aqui. Imagina quando o Pai nos fez, ele colocou um chip dele lá dentro, que é uma parte dele lá dentro, para que nós fôssemos grandes. E nós estamos pequenos, miúdos, sabe? Brigando por causa de coisinha de nada, dando tiro nos outros por causa de 10 reais, né? Sabe? Essa loucura, né? Brigando porque a pessoa que convive com você, a sua companheira ou esposa, quer ir embora, você não aceito. Mas como? É um ser humano, tem direito de fazer o que quiser, deixa, a pessoa tem direito de ir ou vir. Não, você está presa comigo, você não pode ir embora, tal. Uma loucura assim, né? Da inconsciência humana. Então, quando você fala de inconsciência, gente, você resume todo o processo. Você entende a inconsciência que está aqui dentro da matéria, não está dentro do espírito. Alguém me perguntaria, mas os espíritos estão lá fora, nessa região aqui. Eles agem como nós aqui? Inconscientes? Com certeza. Se eles estiverem, sim. Com certeza. Por quê, Vitória? Porque eles sofrem momentaneamente de uma ausência de consciência. Tá, mas por que ele vai embora, deixa a matéria que é inconsciente, por que ele fica inconsciente lá? Porque ele leva consigo todos os registros da matéria, da inconsciência da matéria. Exatamente. O que acontece no momento da morte da matéria? O que ela faz? Todos os registros são transferidos para o espírito. Exatamente. É como se fosse um sugar. Quando o espírito vai desligando, ele puxa todos os registros de todos os traumas, de todas as suas tristezas, suas angústias que você tem, seu ódio que você tem com pessoas, e leva para ele. Por isso que o espírito acaba sendo programado pela matéria. E esse é o grande engano de religiões, de espiritismo aí para trás, acha que o espírito é atrasado. É o contrário, a matéria que está com problema e programa o espírito. Ele chega lá, ele age como se estivesse na matéria, revoltado, quer a mulher dele de volta, sabe, desesperado. Quer beber, quer fumar. Quer beber, quer fumar, todos os vícios ele quer de novo, ele começa a encostar nas pessoas aqui e querer que as pessoas, force as pessoas a beber, para eles poderem beber junto a energia. E aí há os casos de obsessão muito grande, porque a pessoa ela não tem nem culpa, gente, ela tá precisando, ela tá faminta, ela tem que ser saciada. Então não é nem culpa, maldade, não, mas é necessidade de suprir um desejo delas. Aí eles encostam em pessoas, e pessoas começam a ser comandadas praticamente por espírito que está lá fora. Espírito raivoso, que tem poder, que quer ter poder, começa a criar organizações, encosta num governante aqui, começa a soprar no ouvido. Não, temos que fazer guerra. Formam tipo facções, né? É.
legiões. Nós temos que ter poder, então vamos lá. E aí a pessoa não está preparada, não está, digamos assim, já doutrinada para a paz, né? Então não tem os ensinamentos, né, de paz, todos têm direito a tudo, ele entra nessa, ele deixa se levar. Ah, vamos invadir tal país então, vamos matar todo mundo, ficar com o país. O que antigamente se fazia, os reinos? Invadir os outros para o quê? Para fazer todo mundo de escravo, para trabalhar para eles, de graça, né? E pegar as mulheres, pegar os tesouros, pegar tudo. Aí matava todo mundo, destruía tudo e levava como escravo, porque escravo valia muito dinheiro, era o principal produto da antiguidade, era o escravo. Vocês acham que a escravidão que houve aqui nas Américas, vocês acham que foi grande coisa? Foi desse tamanhozinho comparado com a escravidão que havia lá fora. Roma escravizou vários. O Egito tinha milhões de escravos. Roma, Grécia, todos os reinos. Todos os grandes impérios e reinos daquela época tinham legiões de escravos. Por exemplo, na época que os hebreus estavam como escravos, lá ficaram cerca de 400 anos no Egito, eles construíram aqueles monumentos quase todos com o trabalho deles sem ganhar nada. Eles foram escravizados, né? Mas o pior é que tem gente que fala que a escravidão é uma coisa de agora, que a escravidão, gente, eu fico vendo assim, que a escravidão aconteceu como se não tivesse existido uma história anterior. A escravidão só existiu com os negros, e quando a gente fala que houveram pessoas brancas escravizadas, como os mouros, quando eles invadiam o país, eles tinham escravas, principalmente as escravas brancas, as loiras, dos olhos azuis, valiam fortunas. Todos os reinos, os vikings, quando invadiam, eles levavam como escravos, né? E todos fizeram isso. Então era um conhecimento, uma prática, né, no mundo inteiro. E aí começou a combater isso. Gente, isso não é certo. Roma começou a aparecer as leis, né? Não, né? Aí começou esse negócio o escravo podia ter alforria depois de certo tempo, né? E foi tirando essa coisa da escravidão. Mas os negros, quando vieram para cá, primeiro eram as tribos africanas que faziam, os reinos faziam guerra e aprisionavam os homens e mulheres, né, para vender para os navios negreiros. Na verdade, os brancos não entravam nas terras africanas, eles iam para o porto, já estavam esperando o produto para vender. E esses produtos eram trazidos pelos navios e vendidos aqui, eram comerciantes. Como hoje, depois foi o café, foi o tabaco, né? Foi o açúcar, né? Vendido as especiarias que vinham da Índia. Virou-se um produto, o principal produto de negociação, o escravo. Aí, esses navios traziam para os portos, né, principalmente da Bahia, Recife e de Pernambuco e do Rio de Janeiro, eles traziam esses grandes lotes de escravos e eram colocados no leilão para venda. O que é o Porto de Galinhas, né? Quando eles falavam, mas o Porto de Galinhas, quando eles criaram o Porto de Galinhas, foi depois da abolição dos escravos, que aí eles vendiam clandestinamente. Aí diziam, tem galinha. Aí o Porto de Galinhas eram trazidos os escravos e avisavam na cidade, tem galinha para vender. Era sinal que o navio chegou, podia ir lá que tinha escravo para vender, né? O que é a galinha da Angola, por exemplo? Eram os negros que carregavam aqueles balaios, né, grande, com muita coisa misturada, lixo, e aquilo caía sobre eles e pintava de branco. Quem conhece galinha da Angola, né? Ela é toda pintadinha, chumbadinha de branco. Aí eles chamavam de galinha da Angola porque muitos negros vinham de Angola. E quando eles carregavam aquelas coisas sujas, né, que caíam sobre eles, que ficavam todos sujos de branco, né, porque a pele é negra, ficavam pintados, eles chamavam de galinha da Angola. Por isso que até hoje existe as galinhas a Guiné, né, que se chamam a Guiné, a galinha da Angola, por causa dos negros, né, até hoje. Então, a escravidão aqui nas Américas, no meu ver, foi muito pequena em relação ao mundo, porque o mundo todo era baseado na escravidão. Todas as grandes obras foi feito com escravos. Os grandes templos do mundo
Naquela época não tinha essa coisa do trabalho, carteira assinada, né, direitinho, vou te pagar o salário. Não, era o escravo que fazia. Os donos, os nobres mesmo, os grandes guerreiros, os generais, não trabalhavam, né? Eles faziam guerra. Mas eram os escravos que eram obrigados a fazer. E tinha um costume muito grande em Roma, mesmo na Palestina, né? Na época de Cristo. Os próprios hebreus, eles tinham escravos, né? Que a Bíblia fala que eles Havia tinham um escravos. costume muito grande em Roma também, em Roma principalmente. Se você tinha uma dívida e você não pagava, você dava sua filha ou teu filho para pagar. Aí não tinha filho, você dava sua mulher para pagar. Aí se não tivesse, você se dava como escravo para pagar a dívida. Era terrível, era um mundo terrível, né? Às vezes dava por anos, né, 5 anos, eu sou seu escravo, ou às vezes é para a vida inteira. Então era assim, tinha o escravo também que a pessoa se dava por dívida, inclusive. Pago com a minha filha, está aqui. Você pode levar minha filha, você faz o que quiser, inclusive a vida dela é sua, né? Então foi um mundo assim, muito dentro desse mundo da inconsciência, muito bárbaro, né? A gente pensar assim. Mas a civilização só chegou até aqui hoje por causa dos escravos, por causa da escravidão. Senão também não se construía nada, né? O homem não criou essa coisa que existe hoje, a relação de trabalho, né? De empregatício, quer dizer, empregado, empregador, né? Não tinham criado a ideia. Hoje já criou-se essa ideia, então você pode trabalhar em qualquer parte do mundo, né? Você pode, tem as empresas que te contratam, né? Hoje já pode trabalhar em casa para empresas no mundo inteiro, se de sua casa você trabalha, né? Via internet. Então esse mundo, gente, essa povoação da Terra, né? Foi assim, não nasceu ninguém aqui do pó, né? Do pó fez uma bolinha, fez o primeiro homem, né? Imagina o Criador, olha, eu quero fazer uma civilização para aquele planeta Terra lá, então eu vou fazer uma bolinha de barro, vai ser o primeiro homem. Ah, mas tem que ter mulher? Tá, então tira a costela dele. Vocês imaginam isso na cabeça hoje das pessoas, qual o sentido disso? Mas tem uma explicação. O que me explicaram lá fora, quando eu perguntei, porque eu pergunto sobre tudo isso, é que houve uma pressão muito grande das pessoas, como tudo começou. Começaram a pressionar os governantes, né, os sábios, começaram a pressionar. Aí, não, vamos criar uma historinha para eles então, né? Aí começou a criar uma história de um paraíso, né? Aí tá. Aí criaram um casalzinho, depois esse casalzinho começou a multiplicar. E foi criar uma historinha, tipo, cria uma historinha para criança. Mas nós sabemos que nós fazemos parte aqui, hoje, a Terra, de 72 planetas que formam uma colmeia no espaço, que trabalham junto, trocando conhecimento, visando um único objetivo: o domínio e a libertação dessa matéria aqui, para que ela dê condição para nós de sermos plenos aqui. Eles trocam informações desses 72 planetas o tempo todo, e a Terra está junto. Eles chamam de colmeia global, eles têm um apelido assim que chamam na língua deles de colmeia global, porque é uma área do universo, todos trabalhando em conjunto, trocando conhecimento. O senhor pode me responder uma coisa? Eu estava conversando com uma amiga essa semana, que ela é uma médium, né, que psicografa e tudo, e ela pegou e falou assim: você já teve curiosidade de saber o que você foi numa vida passada? Eu falei assim: eu sempre quis, né? Aí ela falou assim: você já assistiu uma série que aí acaba uma temporada e começa outra? Ela fala: o que você é hoje? É só você olhar o que você é hoje que você vai saber o que você foi na vida passada. O senhor concorda com essa afirmação? Nada a ver. Às vezes você foi um general guerreiro lá, cometeu tanta atrocidade, aí você está hoje como médio, trabalhando. Tem que te falar, não fala nada do general que você foi. Nada a ver. Nós somos viajantes e às vezes nos dado papel no grande teatro da vida totalmente diferente. Às vezes, por exemplo, eu fui índio na última vez, aqui em Minas Gerais, conheci meus ancestrais, meus tios, fui primeiro dos brancos, me casei, não tinha nada a ver com o que eu faço, mas só que o que eu faço hoje, eu fazia no Egito Antigo, eu fazia no meio dos hebreus, eu fazia em Roma,
sabe? Preguei em Roma muitas vezes, fui morto em Roma. Coisa que eu faço hoje, falando a mesma palavra. Se vocês olharem na Bíblia, vocês vão achar a seguinte palavra que eu falo aqui todo. O trabalho grandioso de Jesus foi o seguinte, mostrar quem era o homem perfeito, como era, e despertar a consciência. Está na Bíblia, vocês vão lá, vocês vão achar lá. Inclusive com essas palavras assim, Jesus foi o homem perfeito que andou aqui. Palavra que eu uso aqui muito antes de eu ler Bíblia, né? Fui lá, pesquisar esse pedaço, porque eu sabia que estava lá, me avisaram. Estava lá. Então, nem sempre o que você faz hoje é sequência do passado. Pode ser, se você resolveu ajudar a fazer um trabalho de ajuda nesse acordar. Tudo bem, aí você pode uma vida ser uma sequência da outra. Mas no meio pode ter 2, 3 vidas totalmente diferentes. Você foi buscar, de repente, inspiração na natureza, que é o meu caso. Eu, numa situação muito distante, eu fui um pajé, que meu nome era Jim Ojin, que deu nome à origem da palavra George, da inglesa, né? George. E que depois deu o nosso Jorge. Mas a palavra original é Jim Ojin. Sabe o que significa? O vento galopante. Que legal. Eu era um pajé que orientava a tribo já ligado ao mundo espiritual. Trazia informação para a tribo minha. Quem dirigia a palavra, a tribo, era uma mulher idosa que comandava a tribo. Mas eu não era o chefe, eu era o pajé que ele trazia as informações do lado espiritual. Você vai tendo acesso a essas vidas em vários pontos, né, do planeta. Então não quer dizer que olha para você e vê vida passada, aí já é muito chute, né? Não é bem assim. Você pode vir em vida, assim, inclusive uma situação de rua que você pediu, de mendicância mesmo. Ah, então é o que você vai parecer com você hoje? Nada. É porque você foi pedido para adquirir essa coisa da humildade. Eu quero sentir que eu não tenho nada na vida, eu sou sozinho, para desenvolver minha força de ser só. Que é o que o ser humano é. Ele é só, ele não é grudado em ninguém. Ele é só. Você tem parceiros que viajam com você, mas é por tempo determinado. E falando de registros, por exemplo, a primeira vez que eu estive em Paris, eu sabia andar Paris inteira. Eu sabia andar, eu sabia onde era tudo. E assim, era a primeira vez que eu estava em Paris. Isso faz parte dos registros. Não, sim, aí você começa a acionar, né, conhecimento que você tinha de vida que você passou lá, né? Isso é muito comum. É como às vezes fala assim, faz esse tipo de comida. Se eu nunca fiz, você começa a fazer, parece que você já fez aquilo 10 vezes. Você pega e... Mas como que eu sabia? A mesma coisa de alguém te pergunta uma coisa, você não sabe, nunca viu falar, de repente você responde aquilo perfeito para a pessoa e você se assusta. Como eu sabia isso? Como eu soube responder isso? É porque quando você começa a acessar os seus arquivos que estão lá, que a frequência sua começa a permitir, você começa a acessar lá e trazer o conhecimento para você. E o engraçado é que toda cidade que eu visito, eu tenho que visitar os cemitérios, né? Por exemplo, em Paris, eu fui visitar o cemitério de Père Lachaise, né? Que estão os grandes nomes da história, Mozart, Beethoven, todo mundo. Creme de la creme. La creme de la creme da Europa antiga, né? Tá sepultada ali. Aí a gente vai visitar os túmulos, porque os túmulos são pontos turísticos também, né? E aí, assim, essa minha paixão por cemitério tem alguma coisa a ver com o trabalho que a gente realiza aqui, assim, porque os meus Exus são muito da Calunga, né? Então essa minha paixão por cemitério tem alguma coisa a ver? Normalmente a matéria ela impede a consciência, impede a lembrança, a imagem, mas a matéria ela não tem, ela é impossível ela impedir as sensações que é do espírito e as percepções que você tem. As percepções, ela é como se ela desse um salto fora do cérebro, tá vendo? Você percebe pelo todo aqui, não é via cérebro. E as sensações também, você olha para uma pessoa, você tem aquela sensação
Você conhece aquela pessoa há muito tempo, isso não é cerebral. Porque se fosse pelo cérebro, você não teria. Isso é extracerebral. Por isso é que é como se ela desse um salto às percepções nossas e às sensações, porque sensação, gente, não tem a ver com emoção. Sensação é uma coisa totalmente diferente. As emoções são da matéria. Os animais têm emoção. O cachorro, quando você sai, chega, ele salta e brinca e pula em você. É emoção pura. Mas as sensações não, é do ser. É da alma com o espírito. Ele tem a sensação da vivência que você teve. Você entra num cemitério, peraí, tem a ver comigo isso aqui, né? Com certeza você já fez trabalhos lá, já participou de muitos rituais nesses lugares. Então, todo isso que está arquivado ali do passado vem como uma sensação. E aí, atrás da sensação, pode vir a emoção, né, da matéria. Alguma pergunta, gente, para encerrarmos hoje a nossa viagem? Eu fui criado, de onde eu nasceu, cidade natal, Linz, fui prédios de 5 andares de pós-guerra, de forma de L. E no lado direito desse conjunto era um riozinho, e no outro lado é o maior cemitério da cidade. Uhum. Foi minha jardim da infância. Eu brincava lá. Nada a ver de demônio, não sei. Não, nada. Na época eles me falaram, né, tinha medo de fantasma, nós somos a única inteligência desse vasto universo, tudo mais, mas eu brincava lá quase todo dia. Sim. E nunca tive medo lá, não, tipo, coisa mais normal da minha vida. E até hoje eu gosto muito de trabalhar com na verdade espíritos. O cemitério deveria ser um lugar assim de ir lá meditar, né? Porque é um lugar assim onde encerra toda uma etapa das pessoas. Só que como as pessoas vão, elas costumam acompanhar o corpo às vezes, muitas ficam por ali atribuladas, né? Em desespero, porque o corpo enterrando, elas estão vendo aquilo, elas estão de fora, não entendem por que elas estão enterradas, mas ao mesmo tempo está aqui fora, né? E aquilo ela não entende, porque ninguém nunca disse para ela que ela não é o corpo, ela tem um corpo. Nós temos um corpo, não somos o corpo. Esse corpo aqui, quem fala com vocês aqui não é meu corpo, sou eu. Se me der uma injeção aqui, uma anestesia geral, eu não vou falar com vocês. Porque eu não consigo acionar a língua, só por isso, não é o corpo que fala. Mas vai ali fora que eu falo com vocês. Eu dou palestra igualzinho, estou dando para vocês fora do corpo. Com centenas de pessoas assistindo, toda noite. Eu estava até comentando com o Rafael aqui agora mesmo, que eu não tenho uma noite que eu não amanheço cansado assim, posso deitar às 6 horas da tarde, dormir a noite inteira. Eu amanheço muito cansado, porque a gente trabalha a noite inteira, vocês, os médicos da casa também trabalham a noite inteira, e você, como está ligado ao corpo, você leva a energia do corpo para lá. Eles usam, inclusive, a sua energia do corpo, que flui através de você para lá. Então, não é por você estar fora do corpo, você fica ligado ao corpo por cordões de energia. Porque antigamente eles falavam no cordão umbilical, né? Aquela história, o cordão de prata, que vinha, começava a nascer aqui no cordão umbilical, depois subia. Tem toda uma explicação para isso. E a gente fica ligado. Então não tem essa coisa assim, não. Nada é por acaso. Como é que você vai deitar, dorme a noite inteira bem, tranquilo e mais cansado? A explicação é essa, é o trabalho lá que você gasta energia. Gasta energia. Por isso tem um café da manhã que você tem que tomar de preferência reforçado. Aí tem 2 perguntas do começo das 11 raças. Eu queria perguntar se Lemúrias e Atlântidas são 2 raças de diferentes faz realizações. parte das raças que vieram, mas que também por problemas não permaneceram, né? Grande parte da Atlântida, os egípcios, muitos saíram na hora do afundamento, saíram e que constituíram essa grande nação do Egito, né? Grande parte, né, constituíram o Egito. Mas os grandes dessas raças, muitos aglomerados delas sofreram um cataclisma, né?
E muitas não E é recuperaram. verdade que as lemúrias tinham permissão e entraram no interior do planeta. Eles viveram lá. Muitas dessas raças continuaram com o seu contato lá fora, né? Então eles tinham canais de comunicação próprio deles, não da Terra toda, mas só por causa da raça, né? Porque nós somos filhos deles. Então, se nós aqui nessa cidade fôssemos filhos de uma raça e quiséssemos manter esse contato, então eles tinham um contato aberto com quem estava aqui na Terra. Tá certo? Porque foi tipo assim, uma colônia, né, que veio para cá. E aí eles tinham que cuidar da colônia também, manter, né, e dar orientação. Cada raça do seu planeta. Então, muito dessas grandes civilizações, no início, tinham informações direta, né? Não via a Terra, né, o governante e as orientações da Terra, mas direto de fora. Aí depois disso foi... Os Se viveu lemúrios no interior do planeta. Embaixo. Tipo, nós humanos só Em cima. no exterior. O que existe e hoje eles vivem ainda, né, dentro. que alguns lugares fora do corpo eu já fui, são bases subterrâneas, né? Mas eu não conheço, nunca tive contato com civilizações internas. Já vi falar que tem, mas não sei. Agora, fora eu conheço, eu conversei com muitos, né? Agora, o que existe é muitas bases subterrâneas. É mais fácil eles manter uma base subterrânea do que aqui, né? Ou até abaixo da água também do mar. Tem bases também debaixo. É mais fácil eles entrar e... Como você falou da escravidão, é verdade que as Atlântidas foi devastado por causa de criar a escravidão? Aí vem o problema religioso. Sempre que você fala que algum foi destruído por pecado, por isso, aí entra a religião no meio. Aí a informação fica deturpada. Não é religião. Eles, o linguagem assunto aqui, eles criaram dois tipos de como se fossem castas. Castas, sim. Castas? É como se fossem castas. Uma aqueles superior que e uma mandam e inferior. aqueles que servem. Mas a Índia é toda assim, meu amigo. Não foi destruída. Toda é baseada em castas. Sempre foi e ainda é. Então não é isso. Quando você fala nessa coisa assim, foi destruída porque pecaram, porque erraram, aí já é linguagem religiosa, não é o que nós temos de consciência e ciência. A ciência diz o seguinte: se você está num lugar perigoso, tem um vulcão perto, um dia esse negócio pode acabar com a civilização dali. Isso aconteceu. Por exemplo, Herculano e Pompeia, né? Foram destruídos porque o vulcão estava assim, ó, juntinho, aqui o vulcão, né? Era só explodir, soterrava, e aconteceu isso. Pegou todo mundo dormindo, daí soterrou todo mundo, carbonizou. Herculano e Pompeia, mas eram três, né? Herculano, Pompeia e Estábia. Mas o que ficou conhecido na história, porque eram comerciantes, inclusive, grandes cidades do comércio. Aí vem a religião e fala assim, não, porque estavam pecando, estavam cometendo pecado. Ué, peraí. Sobre pecado é muito interessante, quando Pedro também pergunta a Cristo, fala assim, Senhor, o que é o pecado do mundo? Ele fala assim, não existe pecado, vocês criaram o pecado aqui, mas não existe pecado. Está entendendo? Que isso é criação do homem também, essa história de pecar, ter que pagar, aí tem um inferno, tem um demônio, tem um diabo. Isso não existe lá, só existe aqui como domínio do ser humano. Foi criado o pecado, está entendendo? As pessoas cometem erros por inconsciência, por perder o conhecimento de como tudo deve ser e deve funcionar, o que é justo, o que não é. Inconsciência é uma coisa. Quando você entra com a religião, já não fala em consciência, fala em pecado. Errou demais, tem que morrer, tem que ser castigado. Pegar fogo eternamente. Última pergunta. Quando você falou dos 72 planetas que pode ser parecido com o nosso, me lembrou do paradoxo de Fermi, que são 3 tipos de civilizações que dá para se formar através da energia. Tipo assim, a gente produz energia, a gente suga energia do sol, entre aspas. Vamos dizer assim, no modo feio. Aí
Porque a grande pergunta que fica, é o do paradoxo que diz, porque a gente não encontrou ainda outras. A gente, os seres humanos aqui de hoje, 2023, ainda não chegou outros, os outros que antes vieram das 11 raças, que você falou, ainda não vieram outras dos outros planetas. Por que não vieram outros da ajuda aqui? Porque ainda então, não, o que ela quis dizer é porque que eles, nós não os vimos ainda, que eles disseram que ia retornar e não retornaram ainda e não os vimos, mas eles estão retornando sempre. Quem que retornaram? Né? Os dos outros planetas. Não, eles não disseram que ia retornar, né? Mas ela pergunta se nós estamos interligados, por que nós ainda não os vimos eles? Primeiramente, já vieram várias vezes aqui, receberam um tiro, de todo jeito, muitos já foi tentativa de assassinato mesmo, porque o homem é maluco, ele é violento, tudo que não é da Terra ele acha que é coisa demoníaca, as religiões dominam tudo. Pregaram essa história do fim do mundo, do apocalipse, e de besta, de fera. Então o homem ficou violento. Quando eles chegam aqui, não é daqui, é diferente um pouquinho, tem o olho maior, vamos matar. Desceram do outro... não, de dentro mesmo, sendo diferente. Desceram 2 desses gigantes que eu falei para vocês, desceram numa nave pequena, só vieram os 2, desceram aqui no Peru. Desceram uma cidadinha pequena, eles acharam assim, chegar aqui, vamos conversar com eles, explicar as coisas. Juntaram a população inteira daquela cidade, alguns mil, lá era pequena cidade, com foice, machado, espingarda, dando tiro neles e facada e tudo, correndo atrás deles para matar. A sorte é que eles tinham um aparelho que eles carregam aqui na sola do pé, tipo um propulsor. Eles davam salto assim de 50 metros, 2, e correram para a nave e saíram, não tinham sido mortos. Isso foi visto por dezenas e centenas de pessoas. Aí eles chegaram à conclusão, não podemos chegar no povo, o povo está violento. E tá tão violento mesmo. Chegar uma pessoa de outro planeta aqui, e ele souber que todo mundo vai matar. Quer matar para pegar, para ver como é que é abrir, olhar o que é lá dentro. É uma loucura, gente. Eles não veem que é um irmão que só mora aqui ao lado, numa outra bola aqui, ó. Não chama terra, mas chama outra coisa. Então as pessoas ficaram violentas. Por isso, eles não vêm e não têm autorização, porque tem que ter autorização para vir e fazer essa intervenção. Isso só vai haver quando for autorizado. Não, agora sim, podemos chegar lá, vai haver uma intervenção na Terra. O chefe maior aqui, o mestre, vai estar na frente, vai dizer, olha, agora vai ser assim, vamos mudar tudo. Isso vai acontecer no momento certo. Mas o que está dando a chance para nós? Para nós sozinhos conseguir recuperar aquilo que nós escolhemos estar aqui. Você pensa que nós somos inocentes? Não, não somos inocentes. Nós escolhemos estar aqui, sabíamos do perigo do sol explodir e viemos para cá. Eu quero ir. Todos, sem exceção. Eu quero ir assim mesmo, eu quero olhar para aquele mundo muito bonito, eu quero participar dessa grandeza de criar uma civilização nova. Explodiu o sol. Inocente? Não. Você sabia, todos sabiam. Não tem um único que é inocente aqui. Esse mundo terrível, é um mundo degradado de expiação, isso é coisa religiosa, não existe. Então, o pessoal, muita gente do mundo espiritual está muito nervoso comigo quando eu falo que não existe mundo de expiação e provas. Que isso foi criado por religião. Existe um mundo que houve um acidente. E estava em construção, houve um acidente no meio do caminho. E nós estamos tentando recuperar a nossa consciência com tudo que é possível. Tá certo, gente? Muito obrigado. Até sábado que vem.